Senhor, estamos aqui, Deus, diante do Senhor nessa noite, para agradecer por tudo que o Senhor tem feito por nós. E queremos, Pai, convidar ao Senhor para se fazer presente em nosso meio. Que o Espírito Santo do Senhor visite, Pai, cada um em sua residência. Que o Senhor possa, Pai, encher o nosso coração da Tua palavra nessa noite. Deus querido, o Senhor, Pai, tem nos guiado até aqui, o Senhor tem nos proporcionado esses momentos maravilhosos e somos eternamente gratos ao Senhor por cada minuto, Senhor, dessa live, por tudo que o Senhor vai nos alimentar nesse momento. Eu quero, Senhor, colocar diante de Ti agora a irmã Carla, Pai, que através, Senhor, do Teu Espírito, ela venha, Senhor, ministrar a Tua palavra, que seja o Senhor falando na boca dela, que seja o Senhor nos ministrando, Senhor. Derrama, Pai, a Tua unção, Senhor, sobre a vida da Tua filha. Jogue, Pai, por terra toda a seta maligna, todo impedimento, tudo aquilo, Pai, que tem vindo para atrapalhar essa live de funcionar, de atrapalhar as pessoas de entrar. Jogue por terra, Senhor, todo impedimento. Nós agradecemos ao Senhor por este momento mais uma vez. E coloco esta live diante do Teu altar, que o Teu poder venha se manifestar neste momento sobre nossas vidas, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, nós te pedimos, faça presente em nosso meio, para a honra e glória do Seu nome. Amém, Jesus. Irmã Carla, a palavra está com a irmã. Amém, minha amada. Deus abençoe, viu? Em nome de Jesus. Ô Sula, só um minuto. Eu posso dar um recado? Pode, é? Pai do Senhor para todos. Irmãos, assim, eu percebi que no chat tem muita gente falando, né, no estudo, sobre o OM e sobre o cônjuge. Vamos prestar atenção no estudo, né, se edificar com o estudo. E deixar o OM e o cônjuge de lado, neste momento, tá bom? Que Deus possa abençoar todos vocês. Obrigada. Amém, Jéssica. Pode começar, a palavra, Carla. Carla. Amém, amém. Já foi dados os recados, né? Paz do Senhor, minhas irmãs. Glória a Deus. Estou muito feliz em estar aqui com vocês nessa noite. Me sinto, assim, muito honrada, né, em poder partilhar um pouco da palavra do Senhor. É sempre bênção, né, para nós. Agradeço a Deus pela vida da minha amiga pessoal, Jéssica, né? Deus, eu acredito que me deu ela como presente, né? A gente se conheceu na faculdade, e acho que no último ano, né? Se não me foge a memória, a gente se aproximou, e graças a Deus, né? O Senhor é o Deus que une, eu acredito que propósito. E o fato de eu estar aqui, quero louvar a Deus pela tua vida, viu, amiga? Porque você está honrando meu ministério. Deus te abençoe. Continue te usando, estou muito contente em conhecer mais essas irmãs, né? Eu tinha perguntado um pouquinho para ela como é que funcionava, e há uns dias o Senhor já vem ministrado ao meu coração que o Senhor, ele tem levantado um exército, né? A gente, na nossa vida pessoal e ministerial, também temos alguns outros projetos e propósitos, mas assim, eu fico muito contente em saber que tem irmãs, eu não sei se tem irmãos, né? Que assim, aqui eu só estou vendo o rostinho de mulheres, mas que o Senhor, ele tem levantado um exército, né? Porque sabemos que Jesus, ele está às portas. E coisa linda é quando o crente, né, ele se une para aprender um pouco mais sobre a palavra do Senhor. Ela tinha me dito que esse trabalho em específico é um trabalho de oração, e sabemos que aonde tem oração, tem propósito, tem resposta, tem restauração, tem restituição. O Senhor é o Deus que faz. Uma coisa é certa, nós estamos vivendo dias de incógnita, né? Dias muitas vezes de, eu não digo de dificuldade, mas de desafios, porém o Senhor é aquele que tem nos sustentado até aqui, né? Foi um ano de 2021, tem sido muito difícil, né? Tem sido um ano onde nós temos tido muitos questionamentos, e em momentos assim que a gente acha que há de ser rápido, não estamos tendo respostas. Porém, o Senhor é aquele que nunca perde o controle da nossa vida, né? Deus sabe como trabalhar, Deus sabe como operar, Deus sabe como realizar, e que nós, que vocês, que possamos continuar nessa mesma força. Porque graças a Deus, né? Graças a Deus que, independente do que nós estamos vivendo, o Senhor é tão bom, que o Senhor é o Deus que une pessoas dos 4 cantos da terra para que o nome dele possa ser glorificado. Eu estou muito feliz em poder partilhar alguma coisa relacionada aqui sobre o fruto do Espírito, né? A Jéssica tinha me deixado à vontade em escolher sobre um tema,
E o Espírito Santo do Senhor, ele ministrou meu coração a respeito desse, e eu gostaria de partilhar com vocês que o Senhor, ele vem colocado ao meu coração em formato de estudo, e que o Senhor, ele possa edificar a vida de vocês. Eu creio que esse trabalho, 9h50 agora da noite, né, trabalho é de edificação, porque só está aqui agora quem tem compromisso com o Senhor. Até porque a gente tem outras coisas para fazer. Porém, eu acredito que nesse momento, nessa noite, nós estamos como Maria, escolhendo a melhor parte. E dessa, ninguém pode tirar de nós, que vem do Senhor. Amém? Graças a Deus. O Senhor, ele tinha ministrado algo no meu coração a respeito do tema, né? Domínio próprio. Se você tiver a sua Bíblia, você acompanha. Caso você não tenha, eu sei que esse trabalho aqui, essa live será gravada, depois você volta, enfim, para que você consiga meditar na palavra do Senhor, tá? Como texto inicial, o Senhor ministrava no meu coração, eu vou lendo aqui, tá bom? Diante que o Senhor, ele for ministrando ao meu coração, e vou tentando partilhar com vocês algumas coisas, ok? O Espírito Santo ministrou ao meu coração, como texto básico, lá em Gênesis capítulo de número 1, versículo de número 26, que nos diz assim: E Deus disse: façamos o ser humano à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E tenha ele domínio sobre o peixe do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, e sobre toda a terra, e sobre todos os animais que rastejam pela terra. A palavra do Senhor, ela nos deixa clara e nos faz entender que o Senhor, desde sempre, desde a criação, ele tinha um propósito a realizar na nossa vida. E um dos maiores objetivos do Senhor, a Bíblia vai nos dizer que o Senhor, ele criou o homem para uma função. E a função maior do Senhor era que nós, seres humanos, dominássemos, né, a terra. Porém, eu estudando a respeito, o Espírito Santo ministrando ao meu coração, uma coisa é certa, estamos vivendo dias onde, infelizmente, nós estamos nos deixando dominar, né? Nos deixando dominar muitas vezes através das dificuldades, das adversidades, dos problemas. Porém, a Bíblia vai nos dizer que o Senhor, ele nos constituiu para que nós pudéssemos dominar. A queda do pecado, a consequência fez com que a humanidade, ela ficasse fragilizada, mas desde o início, o Senhor, ele havia dito para nós que o Senhor, ele tinha constituído nós para que nós pudéssemos dominar. Infelizmente, nos dias a qual nós estamos vivendo, e são dias de muitas lutas, porém é engraçado que nós estamos presas muitas vezes, né, a uma realidade onde o sistema eles querem implantar em nós, né, e às vezes acaba com que a gente se afaste do Senhor. Hoje, infelizmente, nós estamos sendo controladas muitas vezes pela tecnologia, né, infelizmente controladas vídeo, porém a palavra ela nos deixa que o Senhor, ele nos deu para que nós dominamos. Não para coisas Irmã, Oi, Márcia, tá falhando um pouco o seu microfone. Tá falhando? Agora deu uma melhorada. Melhorou? Melhorou. Tá. Então as irmãs vão falando aqui, tá bom? Obrigada. Voltando, minhas amadas, o que tem acontecido? Infelizmente, devido à nossa correria do dia a dia, ao sistema, à guerra que nós estamos vivendo, às vezes nós estamos sendo controladas pela tecnologia, muitas vezes, né? Pela correria, muitas vezes, do dia a dia. Quantas famílias, né? Quantas pessoas têm estado controladas pelo vício. Porém, é engraçado que a palavra do Senhor, ela nos deixa claro, lá em Gálatas, capítulo de número 5, 22, quando vai falar do fruto do Espírito, e ao final diz que sobre essas coisas não a lei. É por quê? Porque se nós cumprirmos todos esses princípios e mandamentos do Senhor, a nossa vida será uma vida de sucesso, uma vida em abundância. O que o Senhor, ele havia ministrado ao meu coração para que eu pudesse falar a respeito do domínio próprio são sobre 3, eu acredito, temas que a gente tem que refletir para que a gente consiga ter uma vida de sucesso e entendamos que é necessário nós abstermos de algumas coisas para que a gente consiga controlar a nossa própria vida. A palavra do Senhor, ela vai nos dizer lá em Marcos capítulo 8, salvo engano, versículo de número 26, que o Senhor Jesus, ele diz: se você quer seguir a mim, é necessário que você tome a sua cruz e siga-me. Esse tomar, nós precisamos entender que nós precisamos abrir mão de algumas coisas, né? Às vezes é difícil,
Muito difícil. Porém, a palavra vai nos dizer que aonde abundou o pecado, superabundou a graça. O Senhor, ele tem muito mais para com as nossas vidas. Marcos 8:26, isso mesmo, minha amiga. E o que eu destaquei aqui para que nós pudéssemos falar nessa noite é: a primeira, quais são as características da falta do domínio próprio? A segunda, o que é preciso para nós dominarmos? E a terceira, como dominarmos a nós mesmos? O microfone tá baixo? Peraí. Eu tentei aumentar um pouquinho aqui, tá? Para ver se melhora, tá bom? Bom, vamos lá. Eu listei aqui algumas coisas que nós precisamos, não podemos negligenciar. Uma coisa é certa, nós como cristãos que somos, né, precisamos entender, a palavra do Senhor vai nos dizer que Jesus, ele havia dito que nós precisamos perdoar, porém a gente não pode usar isso como amuleto. Porque na verdade eu errei hoje e amanhã eu peço perdão de novo, e depois perdão de novo, e depois perdão de novo. Muito pelo contrário, nós precisamos entender que nós como cristãos, nós precisamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor. E uma vez que a gente começa a buscar o Senhor ele vai nos transformando, e coisa linda é, minhas irmãs, coisa linda é quando o Senhor, ele nos transforma de dentro para fora. Coisa linda é quando o Senhor, ele nos transforma de dentro para fora. A palavra do Senhor vai nos dizer, um dos tópicos que eu coloquei aqui que nós precisamos entender, características da falta do domínio próprio, a primeira que eu listei aqui é o orgulho. Se você puder, depois você abre a sua Bíblia lá em Salmo, Salmo número 19 e versículo de número 13, nós entendemos que, minhas irmãs, coisa difícil é quando nós lidamos com uma pessoa em que desde o primeiro momento a gente já consegue identificar aquele ar de superioridade, aquele ar de soberba, e muitas vezes nós, como seres humanos, a nossa atitude acaba sendo assim. A Bíblia vai nos dizer sobre um homem chamado Naamã, comandante do exército, né? Era um homem muito poderoso, porém, o contexto bíblico, ele nos diz que atrás daquela couraça havia uma doença. Ele era um homem totalmente leproso. A Bíblia vai nos dizer que ele já, tenho certeza que já tinha tentado de tudo para sanar, e o contexto bíblico nos diz que uma menina, né, tinha dito que havia um homem, um profeta, né, que poderia resolver o problema dele. O contexto bíblico vai nos dizer que quando Naamã ele foi até o profeta Eliseu, a Bíblia nos diz que Eliseu, de antemão, ele só tinha dito uma coisa para ele, vai até o Rio Jordão e se lava lá 7 vezes. Mas Naamã, ele não era qualquer homem, né? E eu tenho certeza, a palavra é clara em nos dizer que ele ficou indignado, mas por que naquele rio? Não podia ser em outros rios? Porém, nós precisamos entender que nós precisamos o quê? Matar muitas vezes essa nossa carne, esse nosso orgulho. Quantos casamentos, minhas irmãs, que não têm sido destruídos por conta do orgulho, né? Muitas vezes nós queremos, há um ditado que diz que é melhor você ser feliz do que você ter razão, né? Eu tentei adotar isso para minha vida. Eu costumo dizer que eu identifiquei que eu realmente precisava ser trabalhada pelo Senhor quando eu me casei há 8 anos atrás, né? Quando a gente é solteira, a realidade é uma, a gente busca o Senhor, a gente desce monte, a gente sobe monte, né? E eu lembro que eu sempre morei com meu pai, e depois que eu me casei, né, que eu me uni ao meu esposo, eu tenho certeza, o Senhor, ele constituiu o nosso casamento, mas a gente sabe que a vida 2 não é fácil. Foi aí que eu descobri que eu precisava ser trabalhada pelo Senhor. Foi aí que eu descobri que eu era soberba. Foi aí que muitas vezes eu precisei abrir mão, muitas vezes, dos meus desejos e falar, não, meu bem, é assim mesmo, né? Não, é melhor que a gente faça dessa forma mesmo. E eu acredito que nós, como mulheres de Deus que somos, nós precisamos buscar a presença do Senhor e entender que se nós abrirmos mão de algumas coisas é para que a gente possa ganhar lá na frente. Em consequência, eu anotei aqui também que não só a falta de domínio próprio é o orgulho, como também a impaciência. Esse texto bíblico que eu quero ler, depois a Gé me fala se tem um tempo aqui também para eu não atrasar as irmãs, mas eu vou ler aqui, se vocês puderem também ler aí, tá em... Provérbios 16:32. Eu vou tentar só mencionar para não ser cansativa, mas esse texto aqui é um texto muito forte. 16:32.
A Bíblia nos diz: é melhor ter paciência do que ser herói de guerra. O que domina o seu espírito é melhor do que conquista uma cidade. Engraçado, minhas irmãs, nós, como seres humanos que somos, né? A gente muitas vezes quer colocar uma pessoa em um alto degrau, em um local de... porque aquela pessoa é assim, ela é assado. Graças a Deus nós somos um país onde o nosso país é um país de paz, mas aonde há, né, guerras, o que a gente costuma, na verdade, entender? Porque ele venceu a guerra, porque foi dessa forma, mas o Senhor, ele diz na tua palavra que muito mais do que isso, melhor é que você, nós consigamos dominar a nós mesmos. Nós precisamos aprender a dominar a nossa própria carne, o nosso próprio eu, o nosso orgulho. E é engraçado que é uma consequência. A falta de domínio próprio, ela vem muitas vezes com orgulho, com impaciência, e eu coloquei aqui também muitas vezes com descontrole. Se você tem orgulho e você não trabalha, a irmã ativou o mudo sem querer, irmã Carla. Opa, obrigada, minhas irmãs. Voltou? Voltou, né? Voltou, sim. Voltou, obrigada. Acho que eu estava falando aqui sobre obrigada, minha irmã Silvia. Sobre o descontrole. Uma vez que muitas vezes nós não temos domínio próprio, primeiro entra o orgulho, depois entra a impaciência. Consequentemente, o descontrole. Minhas irmãs, hoje eu creio que Deus, ele trabalhou na minha vida. Só que eu me lembro que bem no início também do casamento, quando eu descobri que eu precisava ser trabalhada, e o Senhor, ele ministrava ao meu coração, que tem coisas que nós precisamos ser trabalhadas, mas na presença do Senhor. E o Espírito Santo, eu lembro que em processo muito difícil, o Senhor, ele tinha dito: sabe por que na verdade você está vivendo isso? É falta de jejum. Tem muitas coisas na nossa vida. E como principal, o domínio próprio, nós como cristãs que somos, nós só vamos adquirir se nós jejuarmos. O Senhor, ele dá a bússola. O Senhor, ele dá a instrução. Mas nós precisamos ali traçar. Cientistas dizem que há 4 tipos de comportamentos. Eu não vou entrar em detalhes aqui agora. Porém, a palavra do Senhor, ela é clara em nos dizer que se a gente buscar o Senhor, orar, se a gente se dedicar na palavra, se a gente jejuar, a gente tem uma vida, e uma vida em abundância. E uma coisa é certa, se a gente acaba perdendo o descontrole, né? Cientistas dizem que é porque a pessoa que ela está descontrolada, ela mata uma pessoa e depois que ela volta em si, ela não lembra que ela matou. Por quê? Porque ela saiu do controle. Uma coisa é certa, nós estamos aqui nessa terra, somos peregrinos, porém, essa natureza, ela é caída. E a gente só vai conseguir vencer através da consagração do Senhor, através da busca constante ao Senhor. O orgulho, a impaciência, o descontrole e muitas vezes a ignorância. A palavra do Senhor vai nos dizer aqui também, se você puder ler, eu achei esse texto aqui muito forte, Salmo 32, 9, nos diz assim: Salmo 32, 9. Não sejam como cavalo ou mula, que não têm entendimento e que são dominados com freios e cabestos. Do contrário, não obedecem você. Minhas irmãs, quando a gente diz que nós precisamos e temos o poder de conseguir dominar a nossa própria vida, nós não podemos ser, a Bíblia fala, como cavalos e mula, que precisa daquele freio para que ela possa ser controlada. A gente tem o poder de controlar a nossa vida. O Senhor, ele tem ministrado muito ao meu coração que a bússola é a palavra. Infelizmente, a gente tem passado por momentos de adversidade, porém a gente não tem usado a palavra como arma para que nós possamos vencer essas dificuldades. A Bíblia nos diz lá em Ezequiel, capítulo de número 37, que o Senhor, ele tinha falado a Ezequiel, que era para ele profetizar. O Senhor é aquele que nos dá autoridade para que a gente possa profetizar e as coisas mudem na nossa vida. O Senhor é aquele que nos dá autoridade para que a gente possa profetizar e as coisas aconteçam na nossa vida. Nós temos o controle pela nossa vida. A responsabilidade, eu quero dizer, se você está aqui, a responsabilidade é sua, de orar pela tua casa, de orar pela tua família, de pagar o preço pelo teu filho, pelo teu esposo, enfim, para que o Senhor, ele possa restituir e trabalhar.
difícil, não é fácil, mas o Senhor é aquele que nos dá as instruções. As características da falta de domínio próprio: orgulho, impaciência, descontrole e ignorância. E eu me lembrei de um texto que está lá também em Samuel, capítulo de número 25, que nos conta a história de um homem chamado Nabal. Eu amo esse texto. Toda vez que eu leio, o Senhor, ele clareia a minha mente de uma forma diferente. E a Bíblia, ela vai nos dizer que aquele homem, ele era um homem, ela deixa claro que ele era um homem mau, insensato, casado com uma mulher linda e inteligente. A mulher naquela época, minhas irmãs, ela não tinha valorização, ela só servia, na verdade, para poder gerar filhos. A palavra do Senhor, ela vai nos dizer, Davi, o contexto bíblico, ele nos deixa claro que Davi, ele era um homem de guerra, ele era um homem sanguinário, sanguíneo, porém, Davi, ele não entrava para uma guerra, não matava simplesmente a bel prazer, muito pelo contrário. O contexto bíblico vai nos dizer lá no capítulo de número 25 de Samuel, que Davi, ele estava fugindo de Saul. E pelo fato de ele estar fugindo de Saul juntamente com os seus homens, ele ficou ali perto das terras de Nabal. Enquanto ele ficou ali, ele acabou protegendo as terras de Nabal. E a palavra do Senhor vai nos dizer que quando Davi precisou da ajuda de Nabal depois, ele foi, enviou um mensageiro para conversar com Nabal, falou: olha, Nabal, lembra na época que eu fiquei aqui, né? Eu protegi lá o seu rebanho dos aqueles homens maus, estou aqui, né? E hoje eu estou aqui pedindo, na verdade, um auxílio para você. E a palavra do Senhor vai nos dizer que a resposta daquele homem Nabal foi totalmente imprudente. Ele olhou para um homem que era extremamente sanguinário e falou: quem é você? Eu te conheço, por acaso? E a palavra do Senhor vai nos dizer que por falta de domínio próprio, por ignorância, por falta de controle, a Bíblia vai nos dizer que Nabal, ele colocou em risco toda a tua casa e toda a tua família. Se a tua esposa, que a Bíblia fala que era linda e inteligente, não tivesse intervindo, a consequência certamente seria de morte antes. A Bíblia vai nos dizer que, posteriormente, o próprio Deus depois matou Nabal. Porém, o que eu quero dizer com isso? Que as consequências, muitas vezes, pela falta de controle, ela pode fazer com que eu e você percamos a vida. Quem nunca viu aqui noticiários, né? De muitas vezes homem, por conta de uma briga, momentânea, acaba perdendo a vida. Por quê? Porque acaba levando uma facada, né? Enfim, acaba levando ali uma garrafada na cabeça e morre. Enfim, por quê? Por falta de controle. E muitas vezes, minhas irmãs, nós como igreja do Senhor, dentro da nossa casa, a gente muitas vezes tem perdido o controle também por pouca coisa. Aqui é tudo glória a Deus e aleluia, né? Aqui é momento sim da gente conseguir buscar o Senhor, servir ao Senhor com integridade. Porém, quem me conhece aqui, na verdade, é João Manuel, que é meu esposo. Quem conhece vocês aí são as pessoas que são mais próximas a vocês. E isso é uma coisa que nós precisamos aprender, precisamos trabalhar isso em nós. Nós precisamos ter um pouco mais de controle, um pouco mais de domínio, entender que a gente consegue controlar a nossa própria vida. Se o Senhor, ele instruiu e consequentemente ele disse que não há lei, é porque é possível. Não tem como, se a gente praticar, né? Se a gente viver o fruto do Espírito, ninguém vai falar nada sobre nós. Não tem por que as pessoas falarem alguma coisa para nós. Por quê? Porque a gente está andando literalmente a palavra e vivendo a palavra do Senhor. Outra coisa que eu mencionei aqui também, que eu gostaria de destacar para nós, o que é preciso, minhas irmãs, para a gente conseguir dominar, muitas vezes. Eu coloquei aqui que é necessário, muitas vezes ocorre, né, de nós termos vontades. Minhas irmãs, vontade é algo assim, terrível. Terrível. A Bíblia vai nos dizer, eu gostaria que você lesse também apenas esse texto. A gente não vai se alongar, não. Mas a Bíblia nos diz lá em Gênesis, no capítulo de número 4, versículo de número 7. Gênesis 4, 7. A Bíblia nos diz: se fizer o que é certo, não é verdade que você será aceito? Mas se não fizer o que é certo, eis que o pecado está à porta, à sua espera. O desejo dele será contra você, mas é necessário que você o domine. O contexto bíblico está nos dizendo aqui, infelizmente, sobre o desejo que Caim estava tendo no seu coração em dar cabo da vida do seu irmão. E o Senhor, ele havia falado com ele: olha, você está com vontade, mas cabe a você dominar essa vontade. Por quê? Porque o pecado, ele está às portas. Eu ainda não sou mãe,
Mas para as irmãs que é mãe, eu acredito que vai ficar muito mais claro o entendimento. Nem tudo que é seu filho ele pede para você, você dá, né? Ah, mãe, mas eu tô com vontade, só que na verdade agora não é hora de você comer doce, agora é hora de você jantar. Ah, mãe, mas eu tô com vontade, mas agora não é hora de você brincar, agora é hora de você fazer a lição de casa. E nós precisamos entender que nós precisamos dominar muitas vezes as nossas vontades. Por quê? Porque a vontade, a consequência muitas vezes da vontade é nós falarmos. E outra coisa que eu mencionei aqui, minhas irmãs, que é um perigo, e eu gostaria de ler também esse texto, eu gostaria que vocês me permitissem, que é aonde fala, né, é da nossa língua, que nós precisamos aprender a dominar. Se você puder abrir lá em Tiago, capítulo de número 3, o próprio texto, ele já é esclarecedor, mas eu gostaria de ler aqui para nós. Tiago, capítulo 3, versículo de número 2, nos diz assim, 2-8. Vai nos dizer assim: porque todos tropeçaram em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é um indivíduo perfeito, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se colocamos um freio na boca dos cavalos, para que nos obedeçam, também lhe dirigimos o corpo inteiro. Observem igualmente os navios, que sendo tão grandes, impelidos, tão fortes ventos, são dirigidos por um pequeníssimo leme e levados para onde o piloto quer. Assim também a língua, veneno, pequeno órgão que gaba de grandes coisas. Vejam como uma fagulha incendeia uma grande floresta. Ora, a língua é um fogo, é um mundo de maldade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não há, põe em chamas toda a carreira e resistência humana, como também ela mesma é posta em chamas pelo inferno, pois toda espécie de animais, de aves e de répteis e de seres marinhos se toma e tem sido tomada pelo gênero humano, mas a língua ninguém é capaz de domar. É mal, incontido e cheio de veneno mortal. Minhas irmãs, a Bíblia vai nos dizer que o poder, na língua, a gente tem o poder da vida ou então morte. Quantas coisas nós já não vimos sendo destruídas por conta da língua? Às vezes a gente não consegue dominar, primeiro vem a vontade, se você não domina a vontade, você acaba falando, verbalizando. E a Bíblia, ela é um veneno. Eu tenho um ministério infantil na minha igreja e esses dias eu havia feito uma dinâmica com eles antes da gente começar a lição. E era tipo aquela brincadeira de telefone sem fio, sabe? E aí uma das crianças tinha mais ou menos umas 15 crianças, mas a primeira criança, o objetivo era ela mencionar uma palavra sobre aquilo que a gente havia apresentado e a gente conseguia entender o que foi falado ali no final. Minhas irmãs, se você soubesse o que saiu ao final... E eu pensando a respeito desse tema, eu comecei a me lembrar da dinâmica que eu havia feito com os pequeninos. Olha só o poder, muitas vezes, da língua. Cabe a nós, muitas vezes, né? Frear, apagar, né? Se vier uma pessoa falando mal de uma outra para você e você não sabe, o que acontece muitas vezes? Né? Se a pessoa fala e você não freia, já entra na sua cabeça para descer para o seu coração. A gente precisa frear de antemão. Nós temos o poder na nossa língua de dar vida ou morte. A gente precisa usar para o bem, para dar vida. Para dar vida, para abençoar o nosso próximo. A Bíblia vai nos dizer, o apóstolo Paulo diz que o bem que eu quero, que eu sei que eu preciso fazer, isso eu não posso, eu não faço. Mas o mal que eu sei que eu não posso fazer, nossa, esse é muito fácil, na verdade, nós fazermos. A língua, ela é um veneno, porém, crente que tem domínio próprio consegue controlar a sua língua. Crente que tem domínio próprio é tardio em falar. Crente que tem domínio próprio, ele consegue entender e sabe a hora certa ao falar. Ele usa a sua língua para dar vida e não para dar morte, e não para matar. Em consequência, eu coloquei aqui vontade, língua, pensamentos. Eu estava pensando em um exemplo que já tinha ouço certa feita. Quando passa passarinhos em cima, né, da nossa cabeça, se ele passar, tá tudo bem. Agora, a partir do momento que o passarinho ele passa na tua cabeça e começa a deixar ali um galinho e quer começar a fazer um ninho, o que você vai fazer? Você vai enxotar ele. Não, na minha cabeça não. E dessa forma também são os pensamentos. Primeiro vem a vontade, se a gente não controla, a língua começa a entrar em ação e, consequentemente, a gente começa a pensar. Nós precisamos entender, minhas irmãs, e meus irmãos também, né? Se tiver irmãos aqui,
nós temos o poder de controlar as nossas vidas. A partir do momento que a gente já freia a vontade, a gente consegue frear a nossa língua, em consequência também não deixa descer para o nosso coração. Porque se desce para o nosso coração, eu finalizei aqui com ação. Eu vou só falar o texto, mas eu não vou mencionar para a gente não tomar muito tempo. Mas se você puder ler depois, você lê sobre o pensamento, eu coloquei como texto básico aqui, Filipenses 4:8. E ação eu coloquei 1 Coríntios 9:25. Nós precisamos entender que se a gente não consegue dominar, primeiro vem o pensamento, a língua, os pensamentos, e quando a gente vê, a gente já está praticando. Então a gente precisa começar a frear desde o início. Se aquilo, na verdade, a Bíblia diz que é até algo sobre o que eu tinha mencionado aqui mais à frente. Todas as coisas, elas não são listas, porém nem todas são para nós. Tem coisa que não vai ser boa. E por que, na verdade, a gente vai usar daquilo se aquilo não vai ser bom para nós? Então, nós precisamos entender que é necessário nós frearmos a vontade, nós precisamos parar a nossa língua, não deixar vir para o nosso pensamento, para que a gente não venha e conclua. Porque a conclusão, ela não vem simplesmente, meus irmãos, de, eu só tive uma vontade, não. Ela vem porque você teve vontade, porque você muitas vezes acabou usando a sua língua, porque você deixou vir aqui para o seu pensamento, e quando você viu, você já estava até praticando. O inimigo, ele é tão hostil, ele é tão astuto, e ele não tem pressa em acabar com a nossa vida. A Bíblia diz que ele veio senão para uma única coisa, matar, roubar e destruir. Ele veio só para isso. Só que ele não tem pressa. É engraçado, minhas irmãs, e eu tenho certeza que isso não acontece só comigo, deve acontecer com vocês também. A gente pode estar rolando ali vídeos, que seja nas suas redes sociais, enfim, e você começa a acessar, começa a olhar, e de uma maneira muito sutil, o inimigo começa a lançar suas setas ali, muito malignas. Tipo assim, vídeos que você acha que não tem pretensão nenhuma. De uma maneira assim, bem hostil, ele começa a distorcer aquilo que aquele vídeo ele já está transmitindo. Eu vou dar um exemplo aqui, eu acredito que não tem criança, mas eu estava vendo esses dias um vídeo, e eu assistindo ali aquele vídeo, de repente, chegou uma moça e começou a descascar ali uma banana. Você já consegue entender, né? Qual que foi a mensagem que eles quis passar ali por trás. Eu falei, meu Deus, era uma coisa assim totalmente... eu jamais imaginaria que aquele vídeo ia fazer aquela mensagem preliminar. Só que o inimigo, ele é desse jeito, ele é astuto. Ele começa, na verdade, lançando as suas setas, as suas vontades. Quando você vê, você está falando, você já está pensando, e quando você vê, você já está praticando. Então nós precisamos já, desde o início, né, cortar ali o mal pela raiz. E para concluir... eu listei aqui também, minhas irmãs, como é necessário, o que nós fazemos para que nós possamos, né, dominar a nós mesmas, termos domínio próprio. O Senhor, ele ministrou meu coração, e esse texto eu também gostaria de ler, que se encontra ali em Filipenses capítulo 2, versículo 10 e 11, que fala do senhorio de Cristo. Filipenses 2. Filipenses 2, 10 e 11 diz assim: para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Quero dizer uma coisa para nós aqui nessa noite. Eu não sei se tem pessoas que não é crente aqui, mas se não tiver, para nós que somos crentes, nós precisamos entender uma coisa, que para a gente conseguir dominarmos a nós mesmos, para que a gente possa ter controle sobre a nossa vida, primeiro o Senhor, ele precisa ser aceito. Nós precisamos, na verdade, colocar o Senhor como senhorio na nossa vida. Minhas irmãs, uma coisa é certa, você já viu? Eu já vi e conheço aquela pessoa que, quando estava no mundo, né, era atribulada, porque comigo ninguém mexe, porque se for aqui eu vou cair no braço, porque comigo é do meu jeito, porque eu nasci assim, eu morri assim. Só que depois que ela vai para Cristo e aceita Jesus, fica um mansinho, uma seda. Sabe por quê? Porque a partir do momento que a gente declara o Senhor como senhorio na nossa vida, o Senhor, ele nos transforma. Ele muda a nossa vida. Ele nos transforma por completo. Eu conheci uma pessoa, ela inclusive foi a minha ele foi meu discipulador. E eu lembro que as pessoas partilhavam do testemunho dele. Ele é um negão, minhas irmãs, que tem 2 metros. Só que quando ele foi para a casa do Senhor, ele foi totalmente carregado, né? E as pessoas diziam que
O diabo, infelizmente, pegava ele na casa do Senhor e era difícil, não tinha quem conseguia segurar aquele homem. E o pessoal começava ali a clamar o sangue do Senhor, expulsar, enfim, ele era terrível. Mas, irmã, se você vê esse homem hoje na presença do Senhor, o quanto ele é manso, o quanto ele é ousado, sabe? Eu, na verdade, não cheguei a vê-lo como ele era antes, mas o que o Senhor fez na vida dele, eu vejo as pessoas partilhando, eu consigo entender que é só o Senhor que pode fazer algumas coisas. E nós precisamos entender para que a gente possa conseguir controlar nós mesmos e termos domínio, nós precisamos reconhecer o senhorio do Senhor na nossa vida. Outra coisa que eu coloquei aqui também, em consequência, nós precisamos aprender a obedecer. Se você quiser anotar, eu também não vou falar para a gente não tomar tanto tempo, mas eu coloquei aqui um texto que se encontra lá em Romanos 13:1. E lá está falando que o Senhor ele constituiu, né, as hierarquias. E nós precisamos entender que é necessário, nós precisamos ter esse controle. Nós precisamos entender que se o Senhor ele faz e quer com que nós obedeçamos, quem não obedece, minhas irmãs, não tem domínio próprio. Não tem. O papel da igreja hoje, porque infelizmente as pessoas que foram constituídas, os ministros que foram constituídos lá, nós estamos vendo o que tem acontecido, né, no nosso país. É só Deus para poder ter misericórdia de nós. Né? Precisamos orar, clamar o sangue do Senhor, enfim, e crer que a igreja do Senhor ainda está na terra e o Senhor ele tem nos guardado. Mas é necessário nós obedecermos às autoridades, é necessário nós obedecermos, né, a hierarquia muitas vezes do teu ministério. Se foi constituída, é porque foi constituída pelo Senhor e nós precisamos estar debaixo da bênção. Para que nós possamos ter domínio próprio, precisamos reconhecer o senhorio do Senhor, precisamos obedecer, precisamos respeitar. Não vou ler o texto, mas se você quiser anotar também, Mateus 7:12. Também fala claramente a respeito disso. Aquilo que a gente quer fazer para o nosso próximo, né? O que nós fazemos o que a gente quer que as pessoas façam para nós, a gente precisa fazer para o nosso próximo. E precisa ter esse respeito. Crente que tem domínio próprio, respeita outra pessoa. Você já ouviu? Tenho certeza que você já ouviu. Não só eu. Algum tipo de apelido. Sabe aqueles apelidos maldosos? E muitas vezes os apelidos maldosos, minhas irmãs e meus irmãos, eles são constituídos muitas vezes numa fraqueza que dói muito aquela pessoa. Eu vou dar um exemplo. Hoje, graças a Deus, o Senhor trabalhou na minha vida. Mas quando eu era mais nova, não gostava, mas eu tinha um complexo tão grande de inferioridade. Nunca gostei do meu corpo. Por quê? Porque quando eu era mais nova, eu ouvi muito aquelas frases, aquelas piadinhas de tipo de magrela, de palito de dente, aquelas coisas assim terríveis, né? E aqueles apelidos assim extremamente maldosos. Crente não coloca apelido no outro, principalmente se sabe que vai ferir o seu irmão, né? Por quê? Porque aquilo dói, aquilo machuca. E nós precisamos entender que para a gente conseguir nos dominar, precisamos reconhecer o senhorio do Senhor, precisamos obedecer e precisamos respeitar as pessoas. E para concluir aqui, eu coloquei a liberdade. Também não vou ler, mas se você quiser anotar para você ler depois, eu mencionei o texto aqui de 1 Coríntios 6:12. Que vai dizer exatamente sobre aquele texto que nos diz que todas as coisas nos são lícitas, mas nem todas nos convêm. Às vezes as pessoas acham que pelo fato de a gente ser crente, sabe? A gente é careta, a gente não pode fazer nada. Porque eu tô na casa, agora eu virei crente, eu vou ter que usar saia. É isso que, na verdade, a gente acaba vendo. Não vou poder fazer isso. Mas se a Bíblia diz que é onde abundou o pecado, superabundou a graça, significa que o quê? Que agora sim nós somos libertos. Agora sim o Senhor tem trabalhado na nossa vida e agora sim nós somos livres. O Senhor, ele nos constituiu livre. O Senhor é aquele que trabalha na nossa vida e eu creio, minhas irmãs, eu creio que se esse estudo foi pré-estabelecido pelas irmãs, que é necessário nós termos, né, o fruto do Espírito e contra essas coisas não há lei na nossa vida, é porque o Senhor ele quer trabalhar em nós. Estamos vivendo, sabemos que o princípio de dores, não sabemos o dia que Jesus vai voltar, pode ser daqui a pouco, pode ser amanhã, enfim, pode ser, não sabemos, daqui uma década, enfim, não sabemos quando Jesus vai voltar. Uma coisa é certa, nós precisamos estar preparadas. E esse tipo de ensinamento é dado para a igreja do Senhor, porque a igreja do Senhor precisa ser lapidada. A igreja do Senhor precisa ser trabalhada. A igreja do Senhor precisa ser transformada. Sabe por quê? Porque a salvação, ela é pela graça, mas ela não é de graça. Ela tem um preço a ser pago. E o preço a ser pago enquadra-se o fruto do Espírito, que é domínio próprio.
Nós conseguimos controlar, frear a nossa língua, os nossos pensamentos, declarar que o nosso Senhor, Ele é Salvador da nossa vida. E eu creio que muito mais Ele fará ainda. Que você possa continuar nesse projeto de estudo, crendo que é para edificação da tua vida. Agora já é praticamente 11 horas, você podia estar fazendo outra coisa, né? Mas você escolheu, eu acredito, aqui nessa noite a melhor parte. E a melhor parte sempre será estar com o Senhor. A melhor parte sempre será estar juntinho ao Senhor. E minhas irmãs, eu tenho falado comigo, o Espírito Santo tem falado muito fortemente ao meu coração, que Deus, que o Senhor, Ele ainda tem para cumprir na nossa vida nesse tempo. Eu creio que nós vamos viver ainda um grande avivamento. E o avivamento, ele só virá, ele só acontecerá com transformação. O avivamento é isso. Às vezes a gente acha que o avivamento é receba, é pula, mas não. O avivamento, ele é transformação. E a transformação, primeiro, ela parte de nós. Primeiro, ela parte de mim. Primeiro, ela parte de você. Coisa linda vai ser quando nós estivermos lá no céu, né? E eu vou mencionar o nome de algumas aqui, porque eu tô vendo aqui. Mas o Senhor olhar e falar, ó, Sulamita, né? Entra pro gozo do teu Senhor. Michele, entra pro gozo do teu Senhor. Rose, entra pro gozo do teu Senhor. Jéssica, entra pro gozo do teu Senhor. Você está investindo agora, você está investindo em você. E há pessoas lá fora que precisam de você. Precisa da tua palavra. Precisa que você abrace, que você a ame. E eu creio, minhas irmãs, o Senhor, Ele não nos chamou para a gente ficar parado e não fazer nada. O Senhor, Ele nos chamou para uma obra e para um propósito, né? Eu ainda estou tentando entender qual é o meu. Só que uma coisa é certa, Senhor, eis-me aqui, me usa como o Senhor quer. Só se mantém na brecha. Só se mantém... Ah, mas eu não sei falar, eu não sei louvar, eu não... Ora, sabe? Faça aquilo que o Senhor, Ele tem te mandado. Eu e meu marido, a gente tem um contraste aqui em casa. Eu tenho um ministério, sim, também na palavra, o meu marido também, só que o meu marido, ele trabalha muito com o evangelismo, muito, muito mesmo, sabe? E ele trabalha de forma onde ele vai para a rua, se necessário for, vai levar marmita, vai falar com os mendigos, vai falar com os drogados, enfim. E eu, na verdade, valorizo muito, só que eu sei que essa é a chamada dele. Quando eu vou, minhas irmãs, eu fico perdida. Muitas vezes eu não sei o que eu falo. Não que eu tô com má vontade, muito pelo contrário, mas cada um tem o seu lugar. E ele faz com tanto amor, com tanto carinho, com tanta dedicação, e o Senhor honra. Nós precisamos entender que nós somos um corpo. E não tem como. Ele é um dedo, eu sou o outro. Enfim, você é um pé, uma mão. Só que todos nós fazemos parte desse corpo. E nós estamos aqui para uma grande obra. Jesus está voltando. Jesus está voltando. Jesus está voltando, nós precisamos estar preparadas. A gente não pode perder a nossa salvação por falta de domínio próprio, por não saber conter a nossa língua, por não saber conter muitas vezes os nossos pensamentos. Ah, é difícil, eu sei que é. Sabe por quê? Porque essa carne quer as coisas que são daqui. Por isso que a Bíblia diz que é uma guerra. Só que você só vai vencer essa guerra, a Bíblia vai nos dizer lá em 2 Coríntios, lá em 2 Crônicas, capítulo de número 7:14, a resposta do Senhor a Salomão, quando Salomão já tinha constituído o templo, foi uma, que foi: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, se converter dos teus maus caminhos, aí então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Tem uma consequência. Você quer bênção? Precisa se humilhar, precisa se consagrar, precisa estar na presença do Senhor. E o mais, o Senhor há de descer e vai sarar a minha e a sua terra. Que você possa ficar com essa palavra. O Senhor ministrou isso ao meu coração durante esses dias que a Jéssica tinha me dado a oportunidade. Que Deus possa abençoar vocês. Cada vez mais estou muito feliz nas outras oportunidades que eu tiver também. Vou falar para a Gé partilhar, né, um link. Às vezes com a nossa correria a gente não consegue sempre, mas sempre que possível, para que eu possa também estar unindo forças, porque glorificando, aprendendo também, porque todas nós iremos morar no céu, né? E o nome do Senhor há de ser glorificado sobre as nossas vidas. Agradeço a oportunidade, obrigada por vocês que me ouviram até aqui, né? Obrigada uma vez mais, amiga, por me dar essa oportunidade, que Deus possa continuar te abençoando, e é um prazer estar aqui, eu estou aqui para servir, amém? Deus abençoe a vida de cada um, e obrigada. Amém. Ô, Carla. Amém. Oi. Quem tiver perguntas, pode estar fazendo algumas perguntas para você? Pode, claro, se eu puder responder, com certeza. Eu vou abrir o chat aqui, que às vezes eu fico meio perdido, não pode sim. Quem quiser fazer perguntas, fica à vontade.
Glória a Deus. Amém. Alguma dúvida do que a irmã falou, do que a irmã colocou? O momento é agora, gente. Se as irmãs me permitem também, que eu não, como eu tô com o celular, eu acabei não partilhando, mas eu tinha feito ali uns slides, depois eu partilho para a Jéssica, né? Se for edificante para vocês, vocês podem pegar os textos como base e meditar também. Depois você me manda, Carla. Pode deixar, amiga, eu mando sim. Aí eu mando no grupo. Tá bom. Não vai ter nenhuma pergunta, né? Amém. Eu quero te agradecer, né, a sua participação. Sim, sempre quando eu preciso, você está disposta a me ajudar, né? E você pode ter certeza que nós vamos te chamar mais vezes, né? E parece que tem um grupo que quer que você ministra, né? No grupo dela. E você é uma bênção, né? Na vida de quem passa na sua vida, né? E que Deus venha, né, crescer, né, o seu ministério, né? Que você venha continuar sendo bênção na vida de cada uma, né? E obrigada, Carla. Deus te abençoe. Amém, amiga. Uma oração? Posso, claro. Só um minutinho, Carla. Tem uma irmã no chat que está pedindo a referência que você passou, 2 Crônicas, aí ela não pegou o restante da referência. Se você puder repetir para ela. Era só um pouquinho. Ah, tá. Que eu falei agora foi 2 Crônicas 7:14. Isso. Acho que alguém colocou. Isso mesmo. Minha irmã. Meu irmão, né? Tá certo. Obrigada, viu, Carla? Deus abençoe sua vida. Amém. Você também. Obrigada. Posso orar? Pode sim, Carla. Amém. Então vamos orar. Coloque agora as suas necessidades na presença do Senhor. A Bíblia é clara em dizer que aonde tem 2 ou 3, o Senhor se faz presente. Oração nunca é demais, né? Então aqui a gente está em 40, eu estou assim maravilhada em estar em 43 pessoas, 11h30 da noite, 10h30 praticamente da noite. Glória a Deus. Eu creio que assim, minhas irmãs, com os nossos olhos carnais a gente não tem visto nada, mas nessa noite o Senhor ele tem quebrado barreiras, o Senhor é o Deus que tem transformado, e eu creio que você vai pedir a oportunidade aí para a administradora do grupo depois para partilhar o que o Senhor fez na tua vida através desse estudo que Deus tem feito, viu? Deus não deve nada para ninguém, então não é em vão esse propósito, esse projeto que você tem feito de estar na presença do Senhor, crescendo na graça e no conhecimento. Amém? Glória a Deus, eu vou orar a Deus. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui diante da Tua presença, Senhor, nessa noite. Meu Deus, eu quero Te agradecer, Senhor, porque o Senhor é o Deus que tem permitido que nós estejamos aqui, Pai. Espírito Santo, eu consigo sentir a Tua presença, Senhor. Deus, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é santo, justo, misericordioso, Pai. Jesus, quanto tem sido as nossas falhas, Senhor Jesus. Mas, meu Deus, o Senhor é o Deus que tem mostrado para nós na palavra, Senhor, que há a possibilidade, Jesus, nós estarmos mais próximas ao Senhor, Jesus, aprendendo da Tua palavra, Senhor, e tendo uma vida em abundância. A Tua palavra nos diz que se o Senhor tem uma vida em abundância, Senhor, há abundância em todas as áreas, Jesus. Pai, nós cremos, Senhor, que através desse estudo que está sendo ministrado, Jesus, amado, muita coisa há de acontecer. Espírito Santo de Deus, eu quero te pedir para que o Senhor possa visitar, Senhor, a vida de cada um dos meus irmãos que está aqui nessa live, nessa noite. Jesus querido, vai entrando, Senhor, na necessidade de cada uma dos teus filhos e das tuas filhas, ó Pai. Enquanto os teus filhos e as tuas filhas estão aqui, Jesus, eu bem sei que o Senhor é o Deus que tem entrado na causa, Senhor. O Senhor é o Deus que tem aberto porta, o Senhor é o Deus que tem curado, o Senhor é o Deus que tem restituído, Senhor, o seu nome continua sendo glorificado. Senhor, eu não sei a necessidade de nenhuma das minhas irmãs, ó Deus, eu sei da minha, mas eu quero pedir, Senhor, interceder pela vida da minha irmã e do meu irmão nessa noite, Senhor. Jesus, entra com socorro nessa noite, entra com refrigério, ó Pai. Deus vai trabalhando, vai operando, Senhor, Jesus querido. Deus, o Senhor é o Deus, Pai, que tem para nos dar a Tua palavra, nos diz, Senhor, que nós precisamos clamar, precisamos bater, quanto mais nós batemos, Senhor, as portas, elas hão de se abrir, Jesus. Pai, estamos vivendo
vivendo, Senhor, dias, Senhor, que têm sido dias difíceis. Quantas pessoas aqui, Senhor Jesus amado, passaram, infelizmente, por processos, Senhor Jesus amado, de dificuldade desse pós-pandemia, Senhor. Quantas famílias que estão enlutadas ainda, Senhor. Mas uma coisa é certa, Jesus, o Senhor não perdeu o controle de nada ainda, Senhor. O Senhor vai fazer alguma coisa em prol das nossas vidas, eu sei, Jesus. A tua palavra é clara em dizer, o Senhor tem preparado. A tua igreja, ela precisa estar preparada porque nós somos noiva. E a noiva, ela precisa estar limpa, imaculada para ir unir-se ao noivo, Jesus. Pai, nos ajuda, Senhor, segura nas nossas mãos. Nos fortaleça, Senhor Jesus. Pai, que nós possamos estar alicerçados em ti, e o Senhor é a rocha, Senhor. Pai querido, o Senhor é a rocha, Pai. E aqui nós estamos, Senhor, nos fortalecendo, Jesus amado, para que nós possamos estar alicerçados na tua palavra. Nos ajuda, Senhor, entra com socorro na vida das minhas irmãs nessa noite, Pai. Vai trabalhando, Senhor, vai operando, Jesus, e eu creio, Jesus, que não é em vão, e muito mais o Senhor fará nas nossas vidas ainda. Fica conosco nessa noite, nos abraça com a tua bondade, com a tua misericórdia, Jesus amado, que o seu nome possa continuar sendo glorificado. Abençoa, Senhor, a vida das meninas, Jesus, que estão na frente desse trabalho, Jesus amado, continua sendo com elas, e que o seu nome possa continuar sendo glorificado sobre as nossas vidas. É o que eu te peço, ó Pai, desde já te agradeço, Senhor, certa da vitória, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, Carla, Deus te abençoe. Amém. Amém. Eu quero agradecer a participação de todos, né? Amém, Carla. Deus abençoe. Sai edificado, né, hoje. E lembrando que a live ela vai estar disponível no canal do Beatitudes, da pastora Silvia. Amém? Amém. Amém. Tenham todos uma boa noite. Muito obrigada, tá, irmãos, por estar aqui conosco.